Um século de luta às raízes do republicanismo irlandês. A história da Irlanda é uma tapeçaria tecida com fios de rebelião e a busca pela autodeterminação. Durante séculos, o povo irlandês suportou o domínio britânico, marcado pela subjugação política e econômica. Essa luta acendeu um fervoroso sentimento de nacionalismo, inspirando gerações a lutar por uma Irlanda independente. Dos Irlandeses Unidos, da década de 1790 à Irmandade Fenian, do século XIX, a chama do republicanismo irlandês ardeu intensamente. Esses primeiros movimentos lançaram as bases para o Exército Republicano Irlandês, sinônimo da luta pela independência da Irlanda. O caminho para a independência irlandesa foi pavimentado com os sacrifícios de incontáveis indivíduos que sonhavam com uma Irlanda livre. O palco estava montado para um período tumultuado na história da Irlanda, que veria o nascimento do IRA. O IRA emergiu deste cadinho de resistência, herdando o legado de lutas passadas. Sua formação marcou uma virada, inaugurando uma nova era de resistência armada contra o domínio britânico. Sob a Union Jack, o domínio britânico e a ascensão do nacionalismo irlandês. A bandeira britânica, símbolo de poder e controle, pairava sobre a Irlanda por séculos, representando uma era de dominação e resistência. O domínio britânico na Irlanda, que remonta ao século XII, teve um impacto profundo na paisagem social, política e econômica da ilha. Desde a invasão normanda, a presença britânica moldou a história irlandesa, influenciando tudo, desde a estrutura de propriedade da terra até a administração local. A imposição de leis e costumes britânicos levou a séculos de ressentimento e resistência. As leis penais, por exemplo, restringiam severamente os direitos dos católicos irlandeses, alimentando um sentimento de injustiça e revolta que perdurou por gerações. A Grande Fome da década de 1840, que dizimou a população irlandesa, expôs as realidades brutais do domínio britânico. A resposta inadequada do governo britânico à crise agravou o sofrimento, levando a uma mortalidade em massa e a uma emigração forçada em larga escala. Milhões morreram ou foram forçados a emigrar, deixando para trás um legado de trauma e um desejo ardente por autodeterminação. A diáspora irlandesa espalhou-se pelo mundo, mas a memória da fome e da opressão manteve-se viva, alimentando o sonho de uma Irlanda livre. A memória da fome serviu como um símbolo potente da opressão britânica, alimentando o nacionalismo irlandês. Monumentos e memoriais erguidos em homenagem às vítimas da fome tornaram-se locais de reflexão e inspiração para os movimentos nacionalistas. A ascensão do nacionalismo irlandês no final do século XIX e início do século XX foi uma resposta direta a séculos de domínio britânico. Líderes carismáticos e movimentos de massa começaram a articular uma visão de independência e autodeterminação, galvanizando o apoio popular. Organizações como a Liga da Autonomia e, posteriormente, o Sinn Féin surgiram, defendendo a autonomia irlandesa. Essas organizações não apenas lutaram por mudanças políticas, mas também buscaram reviver a cultura e a identidade irlandesas, promovendo a língua e as tradições locais. O renascimento cultural do final do século XIX, conhecido como Renascença Irlandesa, desempenhou um papel significativo no desenvolvimento de um senso de identidade nacional. Escritores, poetas e artistas irlandeses começaram a explorar e celebrar a herança cultural da Irlanda, criando um movimento que inspirou tanto a elite quanto as massas. Este despertar cultural forneceu um poderoso impulso para as aspirações políticas do povo irlandês. A Renascença Irlandesa não apenas revitalizou a cultura, mas também fortaleceu a determinação de alcançar a independência política, unindo a nação em torno de um objetivo comum. Uma nação dividida. A crise da autonomia e o nascimento do IRA. A crise da autonomia eclodiu no início do século XX, levando a Irlanda à beira da guerra civil. A relutância do governo britânico em conceder a autonomia foi recebida com feroz resistência dos nacionalistas irlandeses. Os Voluntários do Ulster, uma força paramilitar protestante, foi formada em 1912 para se opor à autonomia.
A eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914 proporcionou um alívio temporário das crescentes tensões. A Revolta da Páscoa de 1916, um momento crucial na história da Irlanda, foi uma resposta direta à guerra em curso. A revolta, embora mal sucedida, teve um efeito transformador na psique irlandesa. Os voluntários irlandeses, formados em 1913 para apoiar a autonomia, passaram por uma transformação radical após a Revolta da Páscoa. Reorganizados e inspirados pelo sacrifício dos líderes da revolta, os voluntários tornaram-se o núcleo do exército republicano irlandês. A formação do IRA marcou uma virada, sinalizando uma mudança para táticas mais militantes. Seção 4. Forjando uma nação. A Guerra da Independência da Irlanda e o Tratado Anglo-Irlandês. A Guerra da Independência da Irlanda, um conflito de guerrilha travado entre o IRA e as forças britânicas de 1919 a 1921, foi brutal e sangrenta. Este período foi marcado por intensos combates, emboscadas e ataques surpresa que deixaram um rastro de destruição e sofrimento. O IRA, empregando táticas de guerrilha, emboscou patrulhas britânicas e atacou instalações militares. Suas operações eram meticulosamente planejadas e executadas com precisão, causando grandes baixas nas forças britânicas e desestabilizando sua presença na Irlanda. A resposta britânica foi rápida e frequentemente brutal, com represálias contra civis. As forças britânicas, desesperadas para manter o controle, muitas vezes recorreram a medidas severas, incluindo a destruição de propriedades e a detenção de suspeitos sem julgamento. Apesar da violência, a campanha de resistência do IRA provou ser notavelmente eficaz. Sob a liderança de figuras como Michael Collins, o IRA conseguiu infligir danos significativos às forças britânicas, ganhando apoio popular e fortalecendo a causa da independência. O governo britânico, enfrentando crescentes baixas e condenação internacional, foi forçado a negociar. A pressão interna e externa tornou insustentável a continuação do conflito, levando ambos os lados à mesa de negociações. O Tratado Anglo-Irlandês, assinado em dezembro de 1921, marcou o fim da guerra e abriu caminho para o estabelecimento do Estado Livre Irlandês. Este tratado foi um marco histórico, representando um compromisso entre a independência total e a manutenção de laços com a Grã-Bretanha. O tratado concedeu à Irlanda o status de domínio dentro da comunidade britânica, mas também dividiu a ilha, criando a Irlanda do Norte. Esta partição foi uma fonte de grande controvérsia e conflito, com muitos irlandeses sentindo-se traídos pela divisão de sua terra natal. A partição da Irlanda foi um comprimido amargo de engolir para muitos nacionalistas irlandeses. As reações foram intensas e variadas, com protestos e manifestações ocorrendo em várias partes do país. O Tratado Anglo-Irlandês gerou um debate furioso dentro da sociedade irlandesa, dividindo famílias, comunidades e o recém-formado governo irlandês. As discussões no Dáil foram acaloradas, refletindo a profunda divisão de opiniões sobre o futuro da Irlanda e a aceitação do tratado. Seção 5. Um tratado dividido. A Guerra Civil Irlandesa e o legado da partição. A Guerra Civil Irlandesa, travada entre facções pró-tratado e anti-tratado do IRA de 1922 a 1923, foi uma consequência devastadora do Tratado Anglo-Irlandês. Este tratado, assinado em 1921, visava por fim a Guerra da Independência Irlandesa, mas acabou por dividir a nação. As forças pró-tratado, apoiadas pelo recém-estabelecido governo do Estado Livre Irlandês, lutaram para manter os termos do tratado. Eles acreditavam que o tratado era um passo necessário para a independência e a paz, mesmo que isso significasse aceitar a partição da Irlanda. O IRA, anti-tratado, conhecido como republicanos, se opôs à partição e buscou estabelecer uma república que abrangesse toda a Irlanda. Para eles, o tratado era uma traição aos ideais republicanos e a luta pela total independência. A guerra, uma luta amarga e pessoal, colocou ex-companheiros de armas uns contra os outros. Amigos e familiares se encontraram em lados opostos do conflito,
o que intensificou ainda mais a dor e a amargura. A Guerra Civil foi marcada pela brutalidade e atrocidades de ambos os lados. As cidades e vilas irlandesas sofreram imensamente, com destruição generalizada e perda de vidas. O governo pró-tratado recorreu a medidas severas, incluindo execuções e prisão sem julgamento. Essas ações foram vistas como necessárias para manter a ordem, mas também geraram ressentimento e ódio. O IRA anti-tratado, em menor número e com armas inferiores, engajou-se em uma guerra de guerrilha. Eles usaram táticas de emboscada e sabotagem para tentar desgastar as forças pró-tratado. As forças pró-tratado saíram vitoriosas, mas a um custo pesado, deixando o recém-estabelecido Estado Livre irlandês profundamente dividido. A vitória não trouxe a paz esperada, mas sim uma nação marcada por cicatrizes profundas e divisões duradouras. A partição da Irlanda, consagrada no Tratado Anglo-Irlandês, provou ser um dos legados mais duradouros e controversos da Revolução Irlandesa. A divisão da ilha em duas entidades políticas distintas continua a influenciar a política e a sociedade irlandesa até os dias de hoje, sendo um tema de debate e conflito contínuo.